De volta com o calor da rua, meio-dia e 39 minutos na capital pernambucana. Ouvimos Los Mirlos com La Dança de Los Mirlos e também Baiana System com Chico César com a música brasiliana. E agora chegou a hora da nossa faixa de entrevista. A gente vai conversar sobre o Boletim Epidemiológico 2024 sobre afogamentos. Esse papo a gente vai bater com David Spillman, ele que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. E essa entrevista está sendo transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube, no youtube.com/FreicanecafM. youtube.com/FreicanecafM. Você pode acompanhar por lá esse papo e interagir com a gente por lá também. E também, claro, pelo nosso WhatsApp no 819-9488-6272, 819-9488-6272. Você pode participar com a gente até 1 da tarde aqui no Calor da Rua, pedindo sua música e também interagindo com a gente na nossa faixa de entrevista. Bom, meio-dia e 40 minutos, eu quero agradecer demais a David Spillman, que ele está conversando com a gente. David, seja muito bem-vindo aqui ao Calor da Rua e uma ótima tarde para você. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e informar um pouco sobre afogamento nessa tarde maravilhosa. Pelo menos aqui no Rio, está muito legal. Um sol Aqui no maravilhoso. Recife tá chuva, viu, David? Foi uma noite de chuva e está sendo também um comecinho de tarde com chuva na capital pernambucana. Mas desde já quero agradecer demais, em nome da Frecaneca FM, esse papo que a gente vai ter aqui com a gente. Agradecer pelo teu tempo também na tarde de hoje. Bom, David, eu queria começar chamando a atenção para dados alarmantes que a gente trouxe, que a gente observou também aí no boletim produzido por vocês, tá? Em 2022, que foi esse ano base, né, que vocês prepararam esse boletim epidemiológico que a gente vai detalhar mais à frente, foram 5.700 mortes por afogamento no Brasil. São mortes que poderiam ser evitadas, um número muito alto. Eu queria que a gente falasse um pouco desse cenário para contextualizar os nossos ouvintes, David. Então, Luiz, eu sou médico e trabalho há 35 anos nessa área de afogamento. Uhum. E a gente vem anualmente tentando entender esse cenário de afogamento, o quanto acontece, aonde acontece, com quem acontece. E essa é a importância do boletim epidemiológico. Ele faz um diagnóstico muito preciso sobre a situação desse problema afogamento no nosso Brasil. E ele discrimina muito também a questão de aonde está acontecendo. O Estado, a cidade, o município, com quem acontece. Então, assim, como médico, eu entendo muito bem, se a gente tem um bom diagnóstico, a gente tem como dar um bom tratamento. E é isso que o boletim, essa é a força do boletim. Então, para você ter uma ideia, agora, 2024, a gente levantou os dados de 2022 e eles demonstram essa quantidade que é 50% menor do que a primeira vez que a gente levantou esse boletim em 1996. Sim, Para você ter uma quase ideia. 30 anos de levantamento, né? Já dá para fazer um mapeamento bem interessante. Exatamente. E a gente está diminuindo isso. Então, eu quero falar com os ouvintes para que eles entendam o que acontece no Brasil, que acontece muitos afogamentos, mas que a gente está no caminho certo. David, quando a gente fala sobre incidentes aquáticos, quais são as principais causas, né? É imprudência, é imperícia, é gente que entra no mar alcoolizado? Vamos falar um pouco dessas causas para que a gente possa entender como é que essas nossas ações acabam também ajudando, infelizmente, a aumentar essas estatísticas? Então, a gente tem basicamente duas situações, dois fatores. Primeiro, o risco ambiental. E aí o ouvinte pode entender que o risco numa piscina ele existe, mas é menor do que numa praia, num rio.
Certo. E a gente tem o comportamento individual das pessoas ou de comunidades. Uhum. E o afogamento acontece, é um equilíbrio entre esses dois fatores. Então, você tem uma criança, por exemplo, uma criança que sabe pouco nadar, mas se ela é colocada numa banheirinha, a possibilidade dela se afogar é pequena, mas existe. Mas se essa mesma criança é colocada na praia, a possibilidade é muito maior. Então, o afogamento, ele depende do risco ambiental, e aí a gente pode entender que uma piscina tem um baixo risco, uma cachoeira tem um pouco mais, praia tem um pouco mais, se a praia tiver de ressaca, mais ainda, Sim. e aí aquilo vai aumentando. E o comportamento, a mesma coisa. Então, e dentro do comportamento tem a sua visão específica daquele risco. E é isso que é muito importante. Então, por exemplo, Luíse, que é uma mulher sabida, né, as mulheres se afogam 7 vezes menos do que o homem. Quero trazer esses dados aqui também, para a gente entender E também essa diferença. a mulher tem uma sabedoria maior, ela olha o risco e consegue quantificar esse risco do ambiente melhor do que o homem. O homem olha e fala assim: ah, eu posso. E aí Dá para ir, né? ele se mete em situações terríveis. E aí entra o álcool como uma droga que aumenta a estima da pessoa. Ele era um super, agora ele é um super-homem. Sim. Né? Então ele se arrisca muito mais. Ou ele olha para o ambiente e subestima o risco. Então ele começa, esse balanço tem que ter um equilíbrio. Quando esse balanço não tem um equilíbrio, ele se desequilibra e a pessoa se afoga, e aí o risco de morrer é muito grande. É isso. Você que está chegando agora, 12h e 46 minutos na capital pernambucana, a gente está conversando com David Spillman, ele que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e a nossa pauta de hoje é sobre o Boletim Epidemiológico sobre Afogamentos 2024. David, eu queria que a gente falasse agora sobre crianças, né? Eu tenho um filho pequenininho de 2 anos e em casa a gente acha que é um lugar muito seguro, mas para afogamento a gente sabe que é um território também perigoso para crianças, né? E eu tenho aqui que o afogamento é a primeira causa de morte de crianças com idade entre 1 e 4 anos, e que a casa acaba sendo esse espaço aí que concentra mais casos. Vamos falar um pouquinho sobre esses afogamentos domésticos e também já deixar algumas medidas de segurança para pais e cuidadores que estão nos ouvindo aqui também? Bom, esse é um assunto muito delicado e muito importante. E entra naqueles dois fatores que a gente estava conversando no início. Uhum. Quando uma mãe, um pai ou uma cuidadora olha para dentro de casa, ela olha um balde com um pouquinho d'água, diz assim: isso não tem problema Risco, nenhum, né? não tem risco nenhum. Ou uma tampa da privada aberta, a porta do banheiro aberta, ou a porta do quintal aberta para um poço, ou um laguinho, ou uma vala, ou uma piscina. A gente entende o ambiente de casa como algo muito seguro. Sim. E isso relaxa aquelas defesas que a gente tem. Ao relaxar as defesas, você subestimou o risco do local e superestimou a sua capacidade de enfrentar aquilo ali. E aí a gente pode citar que existem muitos casos de afogamento, infelizmente, com Uhum. crianças, assim, balde, banheira, máquina de lavar, bacia, caixa d'água, eh, cisterna, poço, piscina doméstica, piscina, aquelas piscinas de plástico, né? Sim. Então você imagina, tem um calor, né? Um momento de temperatura aumentando, o meio ambiente pedindo, quer dizer, sofrendo, mas a gente aquecendo o planeta, Sim. mais e mais as pessoas procuram se molhar, Se né? refrescar, né? E aí compra uma banheirinha que é uma lâmina de água. E Sim. aí bota a criança lá e vai pegar a toalha, vai pegar atender o telefone para fazer a comida, achando que aquilo ali é super seguro. Uma criança, às vezes, de 1, 2 anos, se ela escorregar, ela não consegue se levantar. Sim. E ela se afoga numa lâmina de água. E num tempo muito Assim, curto também, né, doutor? muito rápido.
muito rápido. Do estar muito bem de saúde a se afogou a estar morto, ou seja, estar em parada do coração e da respiração, leva de 2 a 4 minutos. Então, assim, é o tempo de você ir lá dentro para pegar alguma coisa e voltar, a sua criança está Se afogada. deparar com uma cena terrível dessas. Exatamente. E o que fazer, né? Quer dizer, como evitar isso primeiro? Esvaziar qualquer recipiente de água dentro de casa. Sim. Restringir acesso a qualquer ambiente com água, porque às vezes tem o banheiro, você não tem como acabar com a água da privada, mas tem como deixar a porta fechada, tem como deixar a porta da saída para a área de serviço fechada. E isso facilita muito, né? Essa é uma medida muito importante, aliás, a mais importante. Uhum. E estar de olho no seu maior tesouro é a coisa mais importante do mundo. Tá? Não pode É uma. vacilar com criança de jeito nenhum, né? Não pode, porque ela não conhece o risco. Ela Sim, não sabe da sua capacidade de enfrentar esse risco. Quem tem que dar o tom e a responsabilidade é o adulto que está cuidando. Se esse exato. adulto não entende isso, o risco é muito grande. E em casa a gente se sente tão seguro, né? Acaba relaxando de alguma forma. Baixa a guarda, né? Doutor, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o boletim especificamente, né? Você já trouxe aqui para a gente que ele é bem rico de estatísticas de grupos etários, sexo, local, circunstância, e você já faz esse mapeamento há cerca de 30 anos. Queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que vocês constroem esse boletim, como é que vocês fazem essa tabulação de dados, porque, gente, é um material muito rico, vale a pena você entrar lá no site também, que a gente vai deixar daqui a pouco. Tem, inclusive, falando por estado, né? Eu trouxe aqui um pouquinho do recorte de Pernambuco, daqui a pouco eu falo também, mas eu queria entender como é que vocês constroem esse boletim, como é que vocês fazem para mapear todos esses dados e tabular da maneira como vocês fazem lá esse material. O que a gente pega, né, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que o afogamento tem 3 grandes variáveis de acontecer. A idade, então, de 1 a 4 anos ele acontece mais em casa, de 1 a 9 anos ele acontece mais em casa e no entorno. A partir de 9 anos ele acontece muito em área, a partir de 10 anos ele acontece muito em áreas abertas. Sim. Rios, lagos, represas, praias, cachoeira. Então, esse é um fator que a gente é muito relevante de entender essa questão. O outro fator é aonde acontece. Sim. Acontece em casa, acontece em piscina, e todas essas áreas que podem acontecer, elas remetem a comportamentos diferentes. Então, por exemplo, num rio, é um pescador que foi pescar, a rede ficou presa, ele entrou e acabou sendo arrastado. Uhum. Ou foi atravessar o rio, ou é um barco que naufraga e você está sem colete salva-vidas. E a última é a atividade. Sim. Se você está surfando, se você está velejando, se você está mergulhando, se você está trabalhando perto de um espelho d'água, essas 3 variáveis constroem o boletim de uma forma geral. Esses dados são dados de óbitos, ou seja, certificados, atestados de óbitos, que são dados para essas pessoas que vieram a morrer por afogamento, e pessoas que necessitaram internar no sistema público de hospitais. Uhum. Essa é a base de dados que é fornecida pelo DataSUS, do Sim. Ministério da Saúde, e a gente vai lá e a gente, por exemplo, para construir esse boletim, a gente teve que levantar 72 planilhas diferentes e fazer um cruzamento entre essas planilhas. Porque não é chegar lá, apertar um botão, você vem com a resposta. Você tem que entender tudo, quais são as outras causas. Até para dizer que o afogamento é a primeira causa, a segunda causa de morte de 1 a 4 anos, eu tenho que saber qual é a primeira, qual é a terceira. Então, eu tenho que Sim. fazer um levantamento de todas as causas por faixa etária.
Doutor, a gente está quase chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar, porque a gente vive aqui no Nordeste, um lugar que tem muitas praias, e de vez em quando a gente ouve também casos de afogamentos aqui. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente se a praia é realmente esse local onde mais ocorrem esses incidentes aquáticos, né? E como é que está a região Nordeste dentro desse levantamento? O que é que você pode trazer para os nossos ouvintes para ilustrar esse mapeamento que foi feito? Então, o que acontece é que a praia é o local que tem o maior número de salvamentos aquáticos. Por quê? Porque são áreas onde tem guarda-vidas. E o Uhum. Nordeste está muito bem guardado por guarda-vidas que estão presentes nas praias. Isso não acontece no interior, onde tem rios, lagos e represas, onde o risco de morrer afogado é 60 vezes maior. Nossa. O Nordeste ele tem taxas de óbitos maior do que o Sul e o Sudeste e menor do que o Norte. Então, assim, ele tem ótimos, excelentes serviços de salvamento no litoral, mas falta um pouco as medidas de educação e prevenção no interior, que é onde acontecem 70% do problema. Sim, lendo para essa pauta de hoje, eu estava ouvindo, lendo também vocês falarem sobre ensinar a segurança aquática para as crianças em idade escolar. Vamos falar um pouco disso, doutor, que isso é tão importante. A gente já deu uma ênfase grande a essa questão do afogamento em crianças por conta desses números que são muito altos, mas esse trabalho de prevenção, de educação é fundamental e, de fato, salva vidas. Olha só, a gente tem vários programas para crianças, tem principalmente 3: Piscina Mais Segura, Kim na Escola e Sobrasa Kids. Tá? São programas que eles usam esses gibis, cada gibi desse é um cenário: praia, inundação, piscina, rios, lagos e represas. Então, você entra no site da Sobrasa, é só botar lá www.sobrasa.org e você vai ver todo esse material gratuito. Então, você baixa um gibi e lê com a sua criança. Está feita a educação. A gente também vai à tua escola, à tua piscina, à tua academia de natação e dá uma aula para vocês. É só chamar a gente vai lá. É tudo gratuito. Então, assim, e a gente tem 4.000 voluntários no Brasil inteiro para fazer essas ações com material esse que a gente dá para o voluntário gratuitamente para ele poder fazer essas ações. A gente reexecuta 13 ações todos os dias em algum local do Brasil. Muito Então, assim, importante. a gente está no caminho certo, mas falta muita coisa numa jornada grande e a gente precisa da tua ajuda. Pronto, então conta com a gente aqui também na Frecanec FM para divulgar. Sobrasa.org é o site. E as redes sociais também, só procurar por Sobrasa que consegue também encontrar o trabalho de vocês, né? Perfeito, perfeito, querida. E só para a gente encerrar, em casos, né, de afogamentos, a gente precisa acionar o SAMU e o Corpo de Bombeiros? Só para a gente amarrar a nossa entrevista. Primeiro, Corpo de Bombeiros, tá? Porque o SAMU, se estiver fora d'água, pode ser SAMU. Mas se estiver dentro d'água, é Corpo de Bombeiros, porque ele tem que vir uma equipe de guarda-vidas para retirar a pessoa de dentro da água. Tá, joia. A gente bateu um papo com David Spillman, ele que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Quero agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em conversar aqui com os nossos ouvintes, apresentando um pouco de alguns dados do Boletim Epidemiológico 2024 sobre afogamentos. Se você ficou interessado, inclusive, em ser um voluntário, em trabalhar com essa educação mesmo infantil, para a gente minimizar esses riscos todos, você pode entrar no site sobrasa.org e também procurar a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático nas redes sociais, no Instagram, no @Sobrasa também, para acompanhar o trabalho deles. Muito obrigada, David. Boa tarde para você. Obrigado.